voltando aí, então agora nós, profissionais e os nossos clientes, e talvez parte da humanidade toda, não só na área da beleza, mas muita gente falando sobre aquilo que cada um é, sobre a responsabilidade do indivíduo, sobre a característica do indivíduo, sobre o respeito de quem cada um é, da opinião de cada um, né? Porém, como base para se construir algo maior. Né? É uma individualidade não egoísta, né? É uma individualização de manifestação da liberdade de quem eu sou a partir da relação com o mundo, com as pessoas, com o meu corpo, com as minhas crenças, e assim a coisa vai crescendo. Aqui, hoje, atualmente, é a questão do que eu tenho que fazer, que está bastante limitado e menor, né? Não menos, mas mais impactado, né, com a quantidade de coisa que eu preciso fazer ou que eu posso fazer hoje. Né? Principalmente nessa fase em que a gente está vivendo agora, talvez seja uma reflexão. É duro, né, dizer isso, mas talvez seja uma reflexão onde o universo, onde o mundo, onde as pessoas, onde todos nós estamos tendo a oportunidade de perceber que nós precisamos principalmente ser e não tanto fazer. A gente precisa fazer, mas não o inverso, como era o contrário. Nós éramos o nosso ser menor e o nosso fazer era o nosso ser. A gente tinha que fazer. E aí aqui agora o ter. O ter, então, está ainda mais restrito, porque a gente começa a aprender, né, não de uma forma totalmente boa e maravilhosa, mas ao mesmo tempo boa e maravilhosa, porque a gente tem a oportunidade de... Lógico, tem pessoas sofrendo, tem gente que está doente, tem famílias que têm mais necessidade, mas a gente começa a perceber que o nosso ter, ele não é que eu preciso ter tantas coisas, eu preciso primeiro ser. E eu posso fazer algumas coisas, e eu posso ter relacionamentos, e eu posso ter coisas materiais, mas a gente tem essa nova visão. Essa nova configuração possível, né, de reflexão e de entendimento para todos nós, em amadurecimento, né, eu não sou sabido não estou perfeito nessa condição, mas existe uma reflexão aqui. Então, quantas coisas que antigamente você precisava fazer profissionalmente? Talvez você tinha o seu fazer aqui embaixo. Então você precisava fazer muita coisa, você precisava fazer muitos trabalhos, você precisava fazer muitas horas de trabalho, você precisava fazer muitos clientes, você precisava fazer muitos cursos, você precisava fazer. Talvez hoje você precise perceber o quanto, né, de forma humanizada, o quanto tudo aquilo que você fez, que deve ter muita coisa positiva que você fez, muita coisa relevante, mas que talvez esteja numa fase de você trabalhar o quem eu sou, o teu ser, né? Que não está mais como base. Então, quem você é, o que você tem para o mundo, qual a sua mensagem, qual o seu conhecimento, como você pode contribuir com pessoas, como você pode contribuir com o seu público, como você pode ser útil com as suas clientes, com a sua família, com os seus familiares, quando você pode ter o seu tempo para o seu ser, para o seu templo, para o seu corpo. Né? E aí também talvez você possa ajudar as pessoas também que trabalham, ou melhor, as pessoas que são atendidas por você na área da beleza, a não mais uma avalanche de coisas que ela tem que fazer só. Mas ela precisa talvez descobrir mais sobre o ser dela. Então aqui, quando a gente vai descobrir sobre o ser, a gente vai entrar aqui num trabalho, né, mais individualizado. O que é esse individualizado? É a oportunidade de personalizar protocolos, cronogramas, identidades, estilos, cores de cabelo, cortes de cabelo, atitudes, né? Aqui a questão da individualização através da imagem, né? Individualização através de quem a pessoa é. Quem é essa pessoa que está ali de frente com você, ainda que seja digitalmente nessa fase? Quem é aquele ser que está ali? Isso não é uma novidade, isso é, na verdade, uma reflexão de um despertar que vem acontecendo, já vinha acontecendo. Só que agora é como se a gente estivesse tendo a oportunidade, espremidamente,
de entender que a gente precisa trabalhar com as pessoas e a gente precisa se relacionar com as pessoas e se relacionar conosco principalmente, com quem nós somos, a partir do que somos e de quem somos, de quem representamos, da nossa identidade, da nossa história. A gente não precisa se comparar, nem ser melhor, nem competir, mas a gente tem algo para entregar para alguém que vai se identificar e que também, com a sua história, com a sua abordagem, vai ser alguém que vai ter compatibilidade com você e alguém que você vai ajudar a uma manifestação de quem é aquele ser através da imagem, né? Através da construção de identidade visual. Acho que essa é uma expressão boa. Construção de identidade visual. Então, quem é aquele ser? Não mais analisando, por exemplo, né, as patologias de couro cabeludo simplesmente pela base sintomática, mas quem é aquele ser? Como ele vive? Como é o dia a dia dele? Quais são os costumes daquele indivíduo? Ou uma cor de cabelo, ou um corte, não é só, vamos fazer esse porque seu rosto é quadrado e para você vai ficar bom tal corte, vai harmonizar seu rosto. Mas e quem mora dentro daquele ser? Que não é só matéria, mas é um ser. Né? E aí, como que vai ser? Então, aqui existe uma oportunidade de perceber que a beleza, não só a beleza, né? O mundo, a comunicação, a conexão, o crescimento, o amadurecimento, a reflexão, sim, de uma geração esteja agora baseada e precisando amadurecer no ser, naquele ser, em quem é aquele ser humano. Por isso que a gente vem batendo nessa tecla da humanizado, que não é um lançamento nosso, não é uma inovação, é um desenvolvimento e um aprofundamento de uma reflexão voltada para o mercado da beleza. Onde a gente percebe que não basta mais induzir as pessoas a fazer, porque elas faziam um monte de coisa no cabelo e continuavam muitas vezes insatisfeitas ou não plenas, não vou dizer plena, mas elas não se contemplavam, não saciava. Pietro, mas aqui sacia? Talvez, aqui pelo menos sacia mais. Aqui há um encontro, há uma descoberta. A pessoa se vê, há um processo de aceitação, de amor próprio, de trabalho interno, né, da beleza além dos olhos, da beleza de dentro para fora, como a gente tem falado, e de fora para dentro também. Né? Não é uma carcaça estrutural, corpo, rosto e cabelo. Né? Às vezes as pessoas, eu sempre uso esse exemplo nos vídeos, as pessoas falam para mim, você parece surfista. E às vezes eu me olho no espelho e eu penso, eu queria ter uma imagem menos aleatória, vamos usar essa expressão, né? Queria ter uma imagem talvez mais formal, talvez mais um pouquinho mais racional, para as pessoas me levarem um pouco mais a sério. Mas não consigo. Quando eu me olho no espelho, vejo meu cabelo bagunçado, aquilo me satisfaz. Às vezes até arrumo um pouco para gravar o vídeo. Mas assim, eu gosto do meu cabelo meio de leão, eu curto, entendeu? É a minha identidade. Talvez você ou as pessoas olhem e falem assim, esse cara devia cortar o cabelo. Só que isso me dá coragem diante do espelho, isso me dá segurança, isso me dá felicidade, isso me dá estabilidade psicamente falando, emocionalmente falando. Por quê? Porque eu gosto de ter o cabelo assim, com o cabelo meio bagunçado, meu estilo. Sei lá, me sinto bem. Às vezes eu raspo a cabeça direto. Mas são fases, e tem fases que eu quero ficar mais assim. Então é o meu ser. A gente não está construindo beleza, né, através do que tem que se fazer, do que é o certo fazer. Mas está construindo a partir de quem é aquele ser. Que aquele ser está experienciando nessa fase, nesse momento de vida. E essa é uma boa parte para a gente pensar se o ser é tão importante. Agora eu te pergunto, para você que é profissional da área da beleza, você consegue digitalmente, online, independente de onde você estiver, você consegue conversar com as pessoas e ajudar elas a refletirem, a descobrir no seu diagnóstico, na sua avaliação, no seu bate-papo, na sua anamnese, na facilidade que você tem para conversar com as pessoas, e na paciência e no amor de escutar aquela pessoa, que pode ser um cliente seu possivelmente, em descobrir quem ela é, quem é aquele ser, antes de sair correndo para ver o que vai fazer no cabelo.
Que às vezes no dia a dia do salão a gente quer fazer, quer ganhar o dinheiro, quer atender a cliente, a gente não tem tempo para falar sobre o ser. Mas será que quem der essa atenção a quem é aquele ser não vai se diferenciar? E não vai ajudar verdadeiramente as pessoas a se sentirem bonitas por dentro e por fora? Fica aí a minha reflexão, a gente se vê na próxima aula.